Quinta-feira, 6 de junho de 2020. Fim de tarde, já caiu uma tempestade, trovão, relâmpago. A luz continua meio traiçoeira, mas vamos lá, né? Olha, eu recebi um e-mail do meu ex-chefe, Paulo Nicolau, ele que foi diretor do Departamento de Jornalismo do SBT, quando eu fui para lá pela primeira vez. E ele estava muito bravo comigo, dizendo que eu estou muito frouxo em relação a uma coisa, o salário do Lula. Pois só que não, o salário do Lula não é uma novidade, é apenas uma coisa absurda, do absurdo que é essa república bananeira de pagar um salário com dinheiro público. Então, já é um absurdo sustentar partido com dinheiro público. Agora, pagar um salário para um bandido, um assaltante, um lavador de dinheiro, ladrão, corrupto, é o maior absurdo. Quer dizer, esse senhor ficou rico às custas do erário, roubou fortunas dos brasileiros pobres, criou, junto com a sua quadrilha, os seus da caverna do Alibaba, a maior crise financeira da história, em sociedade com dona Dilma Rousseff e com seu aliado Michel Temer, e agora está sendo discutido na imprensa se vai ter um aumento, se não vai ter um aumento. O salário do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como dirigente do PT, poderá chegar a R$21 mil. Você está pagando isso. Que tal pagar para um condenado que te roubou, que está milionário, que mora num tremendo apartamento em São Bernardo, que tem dinheiro em todo canto no mundo, um salário de R$21 mil? Caso o partido conceda aos seus executivos o mesmo aumento de 61,83% aprovado pelo Congresso para deputados e senadores. 61,83% de aumento. Há forte pressão na seara petista por um reajuste na remuneração dos integrantes da Executiva Nacional, mas o valor ainda não foi definido. Olha, desde que deixou o Palácio do Planalto, o Lula presidente de honra do PT, e já ganhou esse mês um salário de 13 mil. O salário pago pelo partido, conforme informou ontem o jornal Folha de São Paulo. Até o fim de 2002, ele também recebeu remuneração do PT como dirigente da sigla. Olha aqui, isso é uma vergonha. O Paulo Nicolau está certo. Eu passei realmente a imagem de frouxo ao não comentar isso ontem, mas estou comentando hoje. Viu, Paulo? Aí, graças à sua ótima lembrança do péssimo exemplo que o Lula e o PT dão ao país. Pois bem, nós já estamos aqui para comentar outro absurdo, né? Na tarde de ontem, eu já tinha gravado o meu vídeo, né? Os senhores deputados foram contra afastar do seu convívio o deputado Wilson Santiago, do PTB da Paraíba. Mais do que isso, ele é meu conterrâneo, ele é lá de Uiraúna. Na verdade, não é bem de Uiraúna, ele nasceu numa cidade chamada Joca Claudino, mas naquele tempo que ele nasceu, e que eu nasci também, quando eu nasci era município de São João do Rio do Peixe, que a Globo chama de São José do Rio do Peixe, na época, Antenor Navarro. Depois, quando o deputado nasceu, passou a ser um distrito de Uiraúna, né? Pois bem, o colega foi mantido no mandato, desprezando o despacho do decano do Supremo, Celso de Mello, pela decisão de 233 votos contrários ao afastamento, 170 favoráveis, 7 abstenções, e os jornais estão publicando, o Estadão pelo menos está, a lista de como é que votaram essas pessoas. Para que o Santiago continuasse impedido de exercer o mandato, eram necessários pelo menos 257 votos a favor da decisão do Celso de Mello. O deputado foi afastado em dezembro, porque está metido numa operação chamada Pés de Barro. É uma operação de roubo de um aquaduto no sertão. Tem crime maior do que esse? O sujeito roubar água do sertanejo pobre, roubar do sertanejo pobre o direito de acesso à água. É o fim da picada. A água no sertão é uma preciosidade, vale mais do que ouro. E esse cara roubou. Ele é aliado do prefeito João Bosco Fernandes, prefeito de Uiraúna, minha cidade,
que escondeu o dinheiro na cueca. E a assessora dele foi filmada, fotografada, gravada, recebendo propina. Propina. Bom, a maioria, 3 partidos votaram na noite de ontem, unanimemente, para derrubar o afastamento dele. Foram o MDB, olha, o MDB do doutor Ulisses, hein? O PCdoB, é claro, o PCdoB é um partido revolucionário, lhe resta desmoralizar a democracia burguesa, e o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, fundado por Leonel Brizola e hoje controlado por um cara chamado Carlos Lupe. Pois bem, o relator dessa matéria era o Nelsinho Trade, mas o Nelsinho Trade não concordou com a manipulação tentada pelo presidente Rodrigo Maia, da Câmara dos Deputados, que o demitiu e nomeou o seu empregadinho, Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. É isso aí. Bom, temos mais notícias para comentar. Eu tenho acompanhado no portal do Fausto Macedo, no Estadão, material de Luiz Vassalo, Pepito Ortega e do próprio Fausto Macedo, que tem dado fúrios diários, abrindo a caixa preta da Supertele do Calote. Oi, Telemar e a Gamicorp do Lulinha, do Fernando e do Calil Bittar e do Jonas Suassuna, passou a mão em 132 milhões de reais pagos pela Telemar Oi, né? E passou pelo Ministério Público de São Paulo em brancas nuvens, até que caiu na Lava Jato de verdade, que é de Curitiba, e muito tempo depois, tanto tempo que até hoje os advogados estão dizendo, olha, mas passou por uma grande devassa e provou que era inocente, nada disso. E aí a Polícia Federal mandou fazer, o juiz mandou fazer, a Polícia Federal fez, mandado de busca e apreensão na sede da Oi Telemar no Rio. E adivinha que os caras mantinham lá um HD que continha 1 terabyte com e-mails. Eu já falei disso ontem, estou repetindo. Não dá para acreditar, né? Com e-mails do Eurico Teles, o autor da façanha de guardar isso, que é presidente da Oi à época, e em troca de mensagens com Lulinha. E cada dia os meninos lá do Fausto reproduzem novidades. Por exemplo, o Lulinha e os seus sócios ficaram devendo durante 10 anos, nunca pagaram. A Oi Telemar, que está quebrada, está pedindo, conseguiu uma recuperação judicial, a segunda maior do Brasil, de 60 bilhões de reais, e aí não pagam a dívida, né? 10 anos não paga a dívida porque o prestígio deles baixou no governo, e então não tem mais como pegar dinheiro do BNDES para usar para o luxo, né? Chamou a atenção também da Pepita e do Fausto um contrato assinado em 24 de abril de 2008 com um montante mensal de R$ 450 mil. Unindo os pontos, a Supertele foi anunciada em 25 de abril de 2008. A Operação Mapa da Mina investiga os 132 milhões de reais transferidos para a Oi e a Gamecorp, em contrapartida a diversas decisões favoráveis à Oi, incluindo a Lei Telezoca, né, baseada na Lei Telezoca do Getúlio, para dar o pátrio poder do Chateaubriand da filha fora do casamento, Tereza Cunha, assinada pelo Lula, que permitiu a criação da Supertele, que era proibida pela lei anterior. Essa caixa preta vai ser aberta e haverá outras aberturas, outras caixas pretas. As investigações de Curitiba avançam e agora temos uma novidade que o Marco Schroeder, que era o presidente da Oi, também está fazendo uma delação premiada e tudo indica que vai entregar todo mundo. Lula, Lulinha, Dilma, Fernando Bittar, Calil Bittar, Jonas Suassuna. Só que o Jonas Suassuna já pulou do barco, viu? A Folha de São Paulo está dando hoje, o que a Veja já deu em janeiro, e agora está registrado na Junta Comercial de São Paulo o divórcio de Jonas Suassuna com Lulinha. O Jonas Suassuna não aguentou o peso aí do reaparecimento das empresas que ele tinha com Lulinha no noticiário e sartou, como se diz na gíria.
Hoje eu quero fazer uma reclamação. A má vontade que existe contra o Bolsonaro não permitiu que fosse dado devido destaque à notícia de que o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu, por unanimidade, reduzir a Selic, taxa básica de juros da economia, de 4,50% para 4,25%. Sabe qual é a importância? É o quinto corte da taxa no atual ciclo, depois de um período de 16 meses de estabilidade. Com isso, a Selic está agora em um novo piso da série histórica do Copom, iniciada em julho de 1996. É histórica essa queda de juros, e eu me lembro como o Rui Mesquita, meu patrão à época, hoje infelizmente não está mais entre nós, reclamava disso. Para terminar, eu quero contar para você um outro absurdo resultado do corporativismo, semelhante a esse que livrou o deputado Santiago do afastamento. É que o juiz José Fabiano Cambuim de Lima, da Vara de Execuções de São Paulo, autorizou, no último dia 24, a progressão para o regime semiaberto do ex-juiz federal João Carlos da Rocha Matos. Era outro personagem das nossas conversas com o Rui, porque esse canalha chegou a condenar o Rui, sendo que ele cobrava por sentenças e foi condenado por isso e já tem, inclusive, todos os bens arrestados e tal. Agora, é o cúmulo do corporativismo agora, soltar um sujeito dessa lavra. É bom que isso aqui mistura com o Wilson Santiago, com a reclamação do pessoal do Supremo contra a possibilidade de serem substituídos indicados por entidades como a OAB, e que eles estão chamando de corporativismo, como a própria reação deles é corporativista. Corporativismo malsão. Antes de terminar de vez, eu quero derramar uma lágrima para um ídolo meu que morreu aos 103 anos de idade, Kirk Douglas. Kirk Douglas, vi muitos faroestes com Kirk Douglas, aqueles maravilhosos filmes bíblicos, né? Uma maravilha, um ator maravilhoso, morreu com 103 anos, e eu quero que Deus me dê uma vida assim, eu não digo a essa altura, centenária, parecida, para poder eu conviver com meu filho Arthur até aí, no dia que eu completasse 103 anos, Arthur teria 3 mais... quanto é que é mesmo? Nós estamos em 2010, ele nasceu em 2019, então 83 anos. Não é isso não. Essa conta está errada. Arthur. Nós estamos em 2019. 2020. Eita, se embananou. Nós estamos em 2020, o Arthur nasceu em 2019, né, e eu estaria, eu sou 68 anos mais velho do que ele. Então, em 2003, em 2000, quando eu tiver 103 anos, né, o Arthur já será um rapazola. Eu não vou fazer essa conta, porque a minha matemática é péssima. Isabel está morrendo de rir e ela também não me ajuda muito nisso. Bom, eu vou terminar por aqui, direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.